Isso daqui é um senhor monitor. Vamos começar por baixo com uma resolução de até 2K. E não para por aí não, tá? IPS QHD, que é basicamente uma resolução sensacional. O Z3 FC, ele tem uma tela de 16.1 polegadas. Como eu falei, também é um 2K. Então a resolução é de 2560 por 1440. Cara, a taxa de atualização desse monitor portátil aqui é de 180 Hz. 180 frames por segundo. Se você preferir usar o HDMI, vai até 144, inclusive. Mas a gente está aqui realmente falando de uma joia em termos de monitor portátil. E como eu já fiz aqui outros reviews da Arzopa, já rola aqui uma expectativa que ele entregue uma qualidade bem superior. Então, vamos lá. Ó, já começa legal que a gente tem uma capa de transporte. E, meu amigo, olha a qualidade. Aí, na moral, patrão, hein? Logo personalizado, tecido emborrachado, difícil dar Beyblade no teu monitor. E, inclusive, ó, um espaço interno duplo. Legal. Eu sabia que vinha com a capa, mas o espaço interno duplo realmente me pegou aqui. Fora isso, temos aqui o nosso Z3 FC. Já vou abrir para vocês, porque por hora a gente tem que dar uma olhada nos acessórios. Cartãozinho de garantia, manual de instruções, e ele vem acompanhado com 3 cabos. A gente tem 2 cabos USB-C para USB-C, porque um vai ser para energia, né, para alimentação. Eu tenho que ver no manual depois, porque eu acho que esse daqui é para usar como mini DisplayPort. A gente tem mais um aqui, que é o que eu acho que vai servir para alimentação, mas ou é um ou outro. Ah, ó, tá aqui, tá escrito. Então, esse daqui realmente é só para alimentação. Para você conseguir usar a taxa de transferência até 180, tem que usar esse daqui que é dobrado na ponta. E a gente tem também aqui um cabo que é o mini HDMI. Ele não tem uma entrada HDMI grande, né? Então ou você tem um adaptador ou você tem um cabo que de um lado vai fazer a conversão, que é esse caso aqui. Só que como ele é um pouco pequeno, você pode comprar um pouco maior. Mas aqui de um lado a gente tem o HDMI e aqui do outro o mini HDMI. Tá aqui o nosso monitor. Pra já, realmente bem grande. Não vai faltar espaço aqui. Dá pra ver que a tela tem um pouquinho de antirreflexo, que eu tô com 2 luzes aqui na frente. Óbvio, né? Quando eu vou pro softbox gigante, ela pega um pouco mais. Mas eu tenho 2 luzes aqui na frente, ó. E ele até que dá um jeito legal nelas. Bacana. O brilho da tela vai ser de 400 nits e o contraste é de 1000:1. Vamos ter suporte HDR, também falei com vocês da taxa de atualização 180. E aqui a gente tem entradas tanto USB como HDMI, que eu comentei com vocês aqui nessa parte lateral. A gente vai contar também com um alto-falante pequeno e aqui na parte de cima 3 botões com controles para o sistema e ajuste. Não sei se vocês notaram nessa parte de trás aqui, ó, a gente conta com um suporte que vai servir tanto assim, tá? Na vertical. Vertical não, tá? Horizontal. Eu sei que você também se engana com isso. Mas vai funcionar assim na horizontal ou também na vertical, aqui sim, se você preferir. Inclusive na vertical assim é muito bom para quem quer um monitor extra para usar aí para fazer as suas lives. Queria aproveitar também para sugerir a Arzopa de tentar usar, cara, aqueles tripés com compatibilidade com o MagSafe. Assim você pode, né, colocar o seu monitor um pouco mais em cima, ele fica ainda mais portátil. É legal usar para baixo, tá? Já é super útil ter esse pezinho aqui, mas com o suporte magnético aqui atrás do MagSafe seria sensacional também. Também gostei bastante desse acabamento aqui, nesse monitor. Eles escolheram esse cinza, diferente do preto, né? Ele dá um ar com um pouco mais de luxo. Legal, bacana. E diferencia também dos outros modelos da marca que eu tenho aqui. Já fiz review, inclusive, vou até deixar aqui no card se você quiser ir ver lá depois. Inclusive, um desses monitores é o que eu uso aqui nas minhas câmeras. Então vamos lá. Como que você pode usar o seu Z3 FC? Dá para usar com telefone? Dá. Mas esse modelo aqui só com a energia extra. Nos modelos mais básicos da Arzopa, eu consegui conectar o meu iPhone sem problema. O monitor até ligava, mas eu não conseguia aumentar muito o brilho. Para ser bem sincero, eu me lembro de só deixar o brilho no mínimo. Quebra um galho, mas não é o ideal. Nesse caso aqui, se eu for colocar o meu iPhone, como ele tem uma taxa de atualização mais alta e um consumo mais alto também, é capaz de eu ligar ele aqui. Na real, ele liga sozinho, né? Mas conectando o cabo, ele já acende a tela e eu não sei se ele vai manter. Vamos ver aqui. Você tem que botar assim, deitado. Ó, acendeu aqui. Vamos ver se vai manter. Olha, até que manteve. Show de bola. E foi só falar que desligou. Aquela coisa, né? Então vamos lá ligar na energia. Assim o brilho já fica sozinho no máximo, inclusive. Show de bola. Carrega o iPhone aqui, inclusive, tá? Dá pra ver aqui que tá ganhando carga. Vamos lá deixar esse brilho aqui no máximo, que eu não tô pra brincadeira hoje. E ó, tamo aqui com a telinha do iPhone. E se eu colocar aqui um videozinho do canal, vamos ver. O som tá saindo aqui direto na tela, bacana. E numa qualidade, cara, bacana. E se você quiser também, né, você pode mexer aqui nas configurações. A gente pode aumentar o volume, botar no máximo pra ver até onde ele vai chegar. Você pode ou não se interessar por legal. O que dá pra dizer é que ele é portátil
E dá também para você modificar aqui alguns parâmetros com relação às cores e outras configurações direto aqui no monitor. Como eu tô querendo uma coisa mais neutra aqui pro teste, eu vou deixar do jeito que tá. Qualquer personalização pode tirar um pouco aqui, né, dessa primeira experiência de usuário do canal. O iPhone foi validado. Vamos ver agora com o computador. Eu sei que vocês querem me ver jogando, tá? Vai acontecer. Calma, eu sou muito ruim. Por isso que vocês nunca vão me ver com um canal gamer aqui. Vamos lá conectar aqui no MacBook Air. Eu acho que eu não consigo ter uma taxa de 180 com o MacBook Air, mesmo que esteja usando esse cabo aqui. Bom, a taxa de atualização, cara, tá até boa. Só tô achando realmente a resolução um pouco alta. Deixa eu abrir aqui a configuração das telas. Não sei porque o padrão do MacBook ficou em 720. A gente pode vir aqui e colocar em 1080. A gente ganha muito mais espaço e dá pra ver realmente que olha aqui, ó. A taxa de atualização realmente fica 180 até no MacBook Air. Agora, e se eu colocar aqui todas as resoluções? Pô, cara, nem assim... Ah, consigo. Tá aqui, 2K, ó, funcionando, que é uma maravilha. Cara, o tamanho do espaço que você ganha na tela, ele é inacreditável. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, cara, mas olha só. Entre a tela aqui em 2K do Arzopa, se eu jogar pra tela do MacBook, ocupa a tela inteira essa mesma janela aqui. E, cara, a resolução, ela é sensacional. Não dá pra sentir nenhum ghosting aqui. Pra quem tá procurando portabilidade e resolução, realmente tá um espetáculo. Agora vamos ver pra gamer. Tenho que pagar o meu mico, né? Começar aqui tacando a resolução no talo. Zoom em 100%, 2K no grau e taxa de atualização, como eu tô usando o cabo HDMI, tem que botar em 144. Show de bola, tá bom. Quero pegar leve hoje. Vamos abrir o CS aqui. Inclusive o áudio tá saindo aqui pela lateral. Deixa eu botar o volume no máximo. Eu já comecei no apelo, né? Ih, caralho! É isso aí, tá me vendo? Esse sou eu jogando. Só entrei pra perder o jogo e ranquear a galera. Maravilha. De toda forma, cara, a qualidade de imagem tá sensacional. Não dá pra sentir ghosting também, pelo menos não com a minha experiência. Vamos lá. O brilho da tela, apesar de parecer baixo, né, porque a gente tá falando de 400 nits, mas é uma tela grande também, não é como uma tela de celular onde você consegue colocar 3.000 nits na tela minúscula. Mas o que tem aqui tá deixando a minha experiência bem confortável. Inclusive, meus adversários devem estar bem confortáveis também. Ah, o tiro no pé. Maravilha. Matei o cara que já tinha morrido. Vou parar aqui que eu tô legal. Enfim, cara, pra mim tá mais do que aprovado, honestamente. Portabilidade, resolução, experiência de uso, experiência de unboxing, tá tudo no grau. Agora, quanto que vai custar essa brincadeira aí? Ah, rapaz, chega a dar uma dor aqui no peitinho do papai. Vou usar a própria tela pra mostrar o preço pra vocês. Tá ele aqui, bonitão no site da Arzopa. Vamos lá, comprar agora. Vamos lá nas especificações, já tem o preço aqui, ó. Como não sei se dá pra ver, vou baixar o brilho. A surpresa vem devagarzinho. Ó, estamos aqui, 199 euros no meu caso, estou na Europa. Provavelmente em dólares vai estar custando mais ou menos a mesma coisa. Se a Arzopa mandar o cupom de desconto, eu vou deixar aqui pra vocês, mas calma, eu tenho uma dica sensacional. Eu vou deixar um link bem aqui embaixo, que é da loja oficial da Arzopa no AliExpress. Não quer dizer que você vai automaticamente encontrar esse monitor disponível por lá. Como esse vídeo aqui está sendo lançado praticamente junto com o produto, tá? Eu não encontrei nenhum outro vídeo que não fosse da própria Arzopa sobre ele, para poder entender um pouco mais e fazer aqui, né, os meus tópicos sobre o produto. Mas o conselho que eu vou te dar é para você clicar no link, porque pode ser que daqui a 15 dias, um mês, 2 meses, esse monitor já esteja disponível no Brasil. E aí, cara, você sabe que o preço vai ficar infinitamente melhor, porque se você importar ele hoje, pelas minhas continhas aqui, vai sair por mais ou menos 2.200 a 2.400, dependendo do seu estado. Que é um monitor que vale a pena, sem sombra de dúvidas, tá? Tá mais do que aprovado. O problema mesmo fica pro preço do brasileiro. Até porque aqui fora ele tá, cara, na faixa do que a gente encontra por aí nessa resolução, tá? Outros monitores que já passaram aqui pelo canal vão estar custando ali por volta de 130, 160. Mais uma vez, tá? Se rolar o cupom de desconto, eu vou botar aqui pra vocês, mas ele não tá longe de um preço realmente que é o praticado para esse tipo de produto. Só o Brasilzão mesmo, né, pra chegar com essa brincadeira agressiva no nosso peito. Se eu conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre o Z3 FC, cara, você tá mais realmente do que convidado a deixar esse like
para auxiliar o canal. Pode também se inscrever por aqui, tá? Para você não perder mais nenhum unboxing de nenhum produto novo. Quer economizar? Quer saber quando vai estar disponível no Brasil? Ao vivaço praticamente, você pode também fazer parte lá dos meus grupinhos do WhatsApp e do Telegram, são os 3 primeiros links aqui da descrição. Por lá a gente troca uma ideia, eu falo quando tem vídeo novo também, tá? Se você não recebe tantas notificações ou se você pulou uma notificação, eu deixo por lá também. Além disso, você fica por dentro de promoções legais do AliExpress, da Amazon e outras lojas também. Queria deixar o agradecimento aqui pelo pessoal da Arzopa pela confiança na hora de fazer o review desse monitor, cara, porque, como eu falei pra vocês, esse deve aqui ser um dos primeiros vídeos em português desse modelo. Então fica aqui o meu muito obrigado pra marca pela confiança no canal. Fico muito feliz também por estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Eu espero realmente ter te ajudado na sua decisão de compra, tanto desse modelo como de outros que já passaram por aqui. Mais uma vez, tá? Os vídeos vão estar por aí no card. Não só você botar Brian Medeiros Arzopa que você vai encontrar vários. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!